Disse o presidente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um governo que faz na educação. Transformamos o Fundeb em permanente, aumentamos os recursos e colocamos na Constituição. Isso que ele está comemorando aqui como vitória do seu governo é uma derrota para a nossa sorte. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e você sabe que o Fundeb era um fundo criado em 2007 como uma espécie de prorrogação de um outro fundo criado em 97 para garantir a educação básica nas escolas públicas de municípios muito pobres. Ele usa verbas federais para garantir uma qualidade mínima de ensino em cidades e estados, como eu disse, muito pobres. E foi uma maneira, se não de tornar o ensino público homogêneo, isso é muito difícil, pelo menos de garantir salários para professores especialistas, dinheiro para manutenção das instalações físicas de escolas. Do contrário, estados e municípios com maior arrecadação teriam uma educação pública minimamente funcional e estados e cidades muito pobres não conseguiriam ensinar nem o beabá. O Fundeb, como todo recurso público, é fonte de casos de desvio, de mau uso, mas de forma alguma a gente pode deixar de oferecer o básico que precisa oferecer, graças aos impostos que a gente paga, baseando-se nesse tipo de argumento, ineficiência de unidades federativas e municípios específicos e a nossa vocação inata para a corrupção na política. Se você está comigo até aqui, você considerar o Brasil como uma pátria, não precisa nem usar o slogan pátria educadora, pode ser o patriotismo da direita conservadora mesmo. Você há de concordar que mesmo sendo o cara mais liberal do mundo, você não vai querer que as injustiças históricas baseadas em localização geográfica dentro desse país continental sejam consideradas fracasso da meritocracia. Meritocracia tem que pressupor condições iguais de partida. A não ser que você esteja nessa pegada religiosa aí, que já está misturada na política, e dizer que é castigo divino você nascer na periferia de Manari, Pernambuco, e não no Morumbi, em São Paulo. Só citei Manari porque é o município mais pobre do país, nada contra os pernambucanos. Se existe uma função para o Estado, é essa: tentar equilibrar a balança e oferecer condições dignas de vida para cada cidadão, concordam? E quanto maior a diferença, mais se faz necessária a presença do Estado lá para suprir essas necessidades básicas. Porque a gente é um país ferrado, cheio de desigualdades. Eu acho sim que a máquina pública é inchada, que não precisamos de tantas estatais. Mas tá aí a pandemia para mostrar a importância do SUS e como as nossas escolas precisam estar equipadas para continuar funcionando numa pandemia. O que vai esbarrar, obviamente, no direito do aluno de ter acesso a ferramentas para acompanhar a aula online. Importante frisar. Quando o famigerado Weintraub insistiu para manter o calendário do Enem, ele estava transformando uma ferramenta de inclusão no ensino superior numa ferramenta de exclusão. Porque enquanto alunos estudam nos seus quartos usando o notebook que ganhou de presente de aniversário, outros tentam acompanhar por celular, se tiver, num cômodo com mais 6 familiares, 7 familiares. Há meritocracia nisso? Claro que não. Então, voltando ao Fundeb, vale lembrar que os dois ministérios do Bolsonaro mais envolvidos nessa questão, que envolvem impostos e educação, foram comandados durante todo o ano passado por dois defensores ferrenhos do amplo liberalismo econômico, o Paulo Guedes na economia e o já defenestrado Weintraub. O Guedes fez de tudo para tentar desidratar o fundo. Ele queria, inclusive, cortar do orçamento de 2021, ou seja, aqueles municípios bem miseráveis que conseguem manter escola porque o grosso da grana vem do Fundeb, iriam fechar as portas das escolas. Ele e o Weintraub também defendiam a ideia de voucher para pagamento de creches privadas. Olha, mais uma vez, eu não sou 100% antiliberal. Por mais que eu defenda a universidade pública e gratuita, eu acho a discussão do voucher no ensino superior até válida, tem pontos nela. O Brasil não está pronto para isso, porque o grosso da pesquisa científica, que gera desenvolvimento tecnológico, vem da universidade pública. E nós estamos no meio da revolução tecnológica. Eu não confiaria o ensino superior à rede privada hoje, porque o Brasil está cheio de varejões do ensino, nome que eu dei para a faculdade picareta dos meus desenhos animados, com professores em situação precária, doutores e mestres que são contratados e dispensados para driblar as exigências do MEC, uma coisa absurda, apesar de vários centros de excelência, tá?
que custam os olhos da cara e dificilmente iriam atender pelo valor do voucher. Mas o Guedes queria emplacar voucher em creche, meu Deus do céu. Imagina os depósitos de criança pagando bola para prefeito que a gente ia encontrar pelo Brasil afora. Mas o governo perdeu, porque não tinha proposta sólida. E o Congresso, com todos os seus defeitos, tem uma bancada da educação que se debruça sobre esses temas e vinha se debruçando. Então, diante da derrota iminente, o governo orientou seus líderes a negociar o que dava para negociar. Botou lá, sim, o seu tijolinho na progressão dos repasses e tal. Então, como costuma fazer, o Bolsonaro, aos 45 do segundo tempo, vestiu a camisa do time adversário e tudo virou uma decisão de consenso. Vitória do governo que votou pelo Fundeb. Menos 7 deputados. E eu fiquei tão curioso sobre o que eles tinham a dizer que eu entrei na live de um deles, a deputada Bia Kicis, para explicar por que ela e os outros 6 governistas votaram contra o governo. Os outros 6. Luiz Felipe Bragança, o príncipe que, segundo o Bolsonaro, teria dito ao Bebiano, não foi candidato a vice por causa de um dossiê expondo a sua sexualidade. A Cris Tonieto, advogada que processou Porta dos Fundos por fazer piada com Jesus. Márcio Labre, o que quer proibir o DIU, que ele chama de microabortivo. Paulo Martins, ex-MBL, ex-PSDB. Júnior Amaral, investigado naquela ação do Alexandre de Moraes no STF. E Felipe de Barros. Os 3 últimos não participaram da live. E o que me motivou, como eu disse, a ir lá conferir, confesso, depois que acabou e em velocidade 1,75, porque em tempo real ninguém merece, foi tentar responder uma pergunta. Quem são esses bolsonaristas mais bolsonaristas que o Bolsonaro? Só 7. De cara, né, você vê o príncipe chamando a Covid de vírus chinês lá. Trump, Olavo. E fez questão de frisar que foi eleito pelas redes sociais e que só foi voto vencido, eu chamaria de voto massacrado, porque é ano eleitoral e o centrão e a esquerda ainda utilizam velhas formas de campanha e precisam do Fundeb, que ele chamou de chave do tesouro. Aqui eu repito, qualquer destinação de dinheiro público, seja em voucher, seja em licitação, está sujeita a maracutaia. É um argumento fraco pra caramba. A Cris Tonieto diz que o Fundeb interessa ao globalismo, ao Lehman. Só faltou citar nominalmente o George Soros, mas ele está implícito. O Márcio Labre disse que votou contra porque é um liberal radical. Tem que ir do cofre público direto para a empresa privada. Mas é a anfitriã, a Bia Kicis, quem dá a letra da maneira mais esclarecedora. Aqui eu vou transcrever um trecho da fala dela. Certamente, para fazer as reformas que nós queremos fazer, vamos precisar de muito mais conservadores no Congresso, gente de direita. Enquanto não tivermos um país mais liberal na economia e conservador nos costumes, não conseguiremos nossa pauta. Paulo Guedes já falou várias vezes que o único serviço essencial sempre foi a segurança das fronteiras e a segurança pública. Acabou! Esse negócio de Estado fornecer educação e saúde é coisa de 200 anos pra cá. Se você não fizer assim para educação pública e saúde pública, você é taxado de inimigo do povo. É difícil demais conversar com essa gente, porque, meu Deus, fornecer saúde e educação é coisa de 200 anos pra cá. Bia. Concursada que nem você, que se aposenta aos 55 anos, também. Mulher votando também. Mulher no Congresso, então, Bia. Em 1820, você ia estar talvez apanhando do marido e tendo crise histérica por não poder se realizar profissionalmente, expor suas ideias e exercer sua cidadania. Em 1820, o Brasil importava mão de obra escrava da África. As crianças pobres ou escravas trabalhavam sem salário. E nem se discutia educação pública, como a concebemos hoje, porque realmente é um princípio republicano, iluminista. Não havia educação nenhuma para quem não fosse da elite. 85% dos brasileiros eram analfabetos. Uma boa notícia para o príncipe: o Brasil era uma colônia de Portugal, que era monarquista. A má notícia é que você não teria nascido, porque sua mãe não é, sei lá, a princesa da Áustria. É esse tipo de gente que quer aumentar a participação no Congresso em 2022. É esse tipo de gente que é muito mais claramente olavista do que bolsonarista, que quer ter mais representatividade para aprovar leis. Leis que remetem ao mundo de 200 anos atrás. Porque saúde e educação pública são ideias novas para esse tipo de conservador. É por isso
que eu já vou repetir desde já o meu alerta anterior às eleições de 2018. Prestem atenção no Congresso. Eu sou a favor da ampla representatividade democrática. Acho que cabe lá 7 aloprados monarquistas num país sem tradição democrática. Vamos lembrar que viramos um puxadinho de Portugal com o imperador, isso durou menos de 80 anos. Ou que acham que a universalização da educação e saúde são ideias progressistas demais. 7 estão de bom tamanho. Também dá para manter 1 ou 2 terraplanistas, quem sabe? 1 ou 2 representantes da tese de que Jesus é extraterrestre. Mas vamos eleger gente séria e comprometida com tirar esse país do atraso. Não é utopia socialista, não. Tem reformas que precisam ser feitas até por uma questão matemática. Até o Eduardo Moreira, um crítico ferrenho da reforma da Previdência que foi aprovada, tinha o modelo dele, que ia em cima dos ricos, priorizava a reforma tributária, revisava a dívida pública, mas tinha um projeto, porque as coisas mudam, as contas não fecham. Outras mudanças precisam acontecer porque mudam também as relações de trabalho, porque a tecnologia muda a nossa forma não só de trabalhar, mas de estudar, de nos comunicarmos. Eu não descarto boas ideias de nenhuma corrente ideológica com gente honesta, comprometida com a justiça social. Mas esses 7 aí me assustam, porque me remetem aos negacionistas do racismo, aos inimigos do Estado laico, aos que atacam o Estado democrático de direito. Perderam. Bom pra gente. Até o presidente agora quer ser o pai do Fundeb. Toma, o filho é teu, até a próxima eleição, o impeachment. Mas ontem fomos salvos pela Câmara, pelos deputados. Os mesmos que a gente às vezes esculacha tanto, com razão. Temos que nos lembrar do quanto eles são importantes e estratégicos para tirar esse país do atraso e protegê-lo de governos incompetentes. Eu sou Maurício Ricardo, estamos numa pandemia. Obrigado, profissionais de saúde. Fique em casa se puder. Inscreva-se, dê like ou dislike, comente, é muito importante, e torne-se membro para me ajudar a produzir.